Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Felipe Miranda do canal Concurso Amapá Preparação, o maior canal de concurso do estado do Amapá. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer um pouco da abordagem, como eu fiz para passar no concurso do Ministério Público do Amapá, que foi o edital de 2012. Então é uma experiência que adquiri durante alguns anos de estudo para concursos. Eu espero que esse vídeo ajude muito aqueles que têm acompanhado, né, as nossas dicas aqui. E eu creio que vai ser muito útil sim esse vídeo para vocês. Então, antes de tudo, né, eu gostaria de falar aqui que o primeiro concurso que eu fiz foi em 2007, foi o concurso do Bacen. Para contextualizar assim, eu tinha 17 anos de idade, ainda estava estudando, estava no segundo ano do ensino médio ainda, mas meu pai me orientou muito, né, já a começar a estudar para concursos, para já desde cedo conseguir uma aprovação. Então, eu fiz esse primeiro concurso, tinha muitas matérias que eu nunca tinha visto na minha vida, como conhecimentos bancários, né, principalmente. E algumas matérias que, em tese, eu já sabia português e informática, né? Mas eu tentei estudar todo o edital, né, aquele conteúdo programático, e de conhecimentos bancários eu não me dei muito bem, eu não achei fácil, né, assimilar, é uma coisa muito nova. Então eu resolvi estudar só português e informática, né? E na prova eu consegui tirar assim uma nota muito boa nessas disciplinas, português e informática. Se eu não me engano, era em torno de 16 acertos que eu fiz de 20 só nessas duas disciplinas. Então eu pensei assim que as matérias que eu estudasse realmente eu obteria um bom desempenho, né? E já no conhecimentos bancários, que eu não estudei, aceitei só uma, se eu não me engano, de 30 questões, mais ou menos. E justamente a única questão que eu acertei foi o que eu tinha visto no livro de conhecimento bancário, numa apostila, assim, uma questão que se repetiu, digamos assim. Então eu comecei a ver assim que era uma coisa que traria resultado para mim se eu estudasse o conteúdo programático certinho. Naquela época a gente não tinha assim muitos materiais disponíveis, então eu estudei por apostilas, aquelas de banca mesmo de revista que falava sobre concursos, mas eu vi assim que tinha futuro ali, né? Então eu comecei a estudar nesse sentido. E claro, né, como eu estava ainda era adolescente estudando no ensino médio, passou uns 2 anos aí, eu fiz novamente outro concurso já da PM, tá em Amapá, mas já foi a PM do Pará, na verdade. E o TJ do Pará. Então esses dois concursos também marcaram muito. Primeiro porque o da PM do Pará eu passei, cheguei a fazer avaliação psicológica, exame de saúde também, mas eu fiquei no exame de saúde porque eu esqueci de levar o raio-x e estava tudo certo, eu ia assumir já, né? Tava bem avançado nas fases de preparação ali para ocorrer a nomeação do concurso, mas eu acabei vacilando pela inexperiência, né, pela maturidade também. Então, lá nos meus 19 anos de idade, eu deveria ter me tornado um PM do estado do Pará, mas eu creio que é a vontade de Deus aí, né? Talvez algum livramento, né? Pará é muito perigoso. Então, com essa aprovação da PM, eu fiquei mais confiante ainda, porque era um concurseiro bem novo e já estava conseguindo uma aprovação. E nesse mesmo ano, eu fiz uma prova que foi o TJ Pará, e onde eu comecei a ter um contato mais com a área do direito. Então, nesse tempo, eu já tinha estudado as matérias mais básicas de português, geografia caiu na PM do Pará, história. Então, informática eu já tinha também um acesso lá na época do Bacen. E aí já fui começando a entrar na área do direito. Então, foi essa evolução que eu fui tendo ao longo dos anos. Aí, no ano seguinte, 2010, abri o concurso do BGE, que foi o Censo de 2010. E eu tive muito tempo assim para me preparar naquele edital. Eram matérias bem que eu já tinha familiaridade também, que foi português, matemática e mais a parte do próprio IBGE. Então eu consegui ficar nomeado realmente entre as vagas. Foram muitas vagas, né? E foi o cargo de agente censitário supervisor de nível médio. E ali eu trabalhei por alguns meses, onde fui pegando uma grana, né, e investindo novamente em concursos. Aí já comecei a fazer uns cursinhos mais caros, né, realmente os cursinhos preparatórios. Até então eu não estudava, não tinha dinheiro para estudar por livros, por cursinhos. Então foi que eu comecei realmente a investir. Eu fiz o melhor curso já de concursos em Belém que tinha na época, que era o Exemplo. Aí eu comecei a pegar assim materiais para concursos mais fortes, como MP, MPF, né, tribunais. Aí eu já comecei a ter um acesso a um material um pouquinho melhor, não só aquelas apostilas. E aí em 2011
né, teve o concurso dos Correios, aí já fiz aqui para o Amapá, foi onde eu consegui o segundo colocado no concurso no cargo de carteiro. Então foi uma época que tinha muitos concursos pelo Brasil. A gente podia fazer, se eu não me engano, naquela época abria concursos em vários outros estados, a gente podia fazer no nosso estado também. Então era uma coisa muito boa. Então eu treinava bastante. E o meu plano, né, era passar apenas poucos meses nos Correios e passar num cargo melhor. Mas foi uma época assim que teve postergação ali de concurso com a Dilma e atrasou muito assim. Acabei ficando 3 anos nos Correios como carteiro, mas valeu a pena também. Continuei estudando e consegui outras aprovações no futuro. Então, as técnicas de estudo que eu vou passar aqui para vocês nesse vídeo, elas servem para qualquer banca, né? Como vocês podem ver aí, eu consegui aprovação no concurso da PM do Pará em 2009, pelo Instituto Móveis, e do BGE 2010 consegui pela Sesgran Rio, Correio de 2011 foi CESP Múltipla Escolha, que é o mesmo conceito aqui da prova do MPAP 2020, né? 2021. E no MPAP 2012 passei pela banca FCC, Múltipla Escolha, 50 questões. No IBAMA 2012 eu também consegui uma aprovação certo e errado, estilo certo e errado de 120 questões mais ou menos. Também consegui aprovação no ato do Ministério da Fazenda, da SAF, banca SAF, uma banca bem difícil. E a última nomeação que eu consegui foi no Departamento da Polícia Federal, nível médio 2014, pelo CESP também. Então aí estão as datas do edital mais ou menos, a data da prova, tempo de estudo que eu tive. E o maior tempo de preparação que eu tive foi para o MPAP, que eu comecei a estudar bem antes do edital sair. Então eu comecei a focar realmente nesse concurso do MP. E assim que começaram os boatos, né, vai sair o edital. Eu lembro que ainda estava ainda nos Correios, eu era carteiro, então eu trabalhava assim durante o dia, né, chegava à noite em casa e ainda ia para a faculdade também de noite, né. Então todo o tempo que eu tinha disponível ali nos intervalos, no almoço, nos intervalos da faculdade também de Direito que eu fazia, eu estudava para o concurso. Então era essa forma que eu tinha disponível, a disponibilidade que eu tinha, eu estava sempre estudando para esse concurso, né? Eu queria realmente passar, foquei bastante nele. E tanto deu certo como consegui outras aprovações em outros concursos posteriormente, né? Que foi o IBAMA aí, o ato da Fazenda e o da Polícia Federal nível médio. Você me pergunta, né? Mas e as reprovações? Essa técnica é infalível? Não, aí teve também as minhas reprovações. Foram mais de 40 concursos que eu fiz. Teve tanto no município como no estado, na área federal, né? Diversas reprovações. Até hoje ainda tem umas reprovações também. Mas assim, quanto mais você for tentando, você vai conseguir, uma hora você vai acabar conseguindo uma aprovação. É claro que esses concursos aí que eu não fui aprovado, também eu não estudei todo o edital. Eu não usei totalmente as minhas técnicas, até porque meu foco até então era mais o MPAP mesmo, e não esses outros concursos. Agora eu tenho outras metas, né, outros focos. Então, se um dia eu conseguir passar em um concurso de analista, auditor, eu trago aqui para vocês as técnicas desse concurso de analista. Mas as técnicas que eu vou contar aqui para vocês, elas valem mais para concurso de nível médio de técnico, porque até então, né, os conteúdos programáticos de técnico são bem menores do que de analista, de juiz, de auditor, de promotor. Então, essas técnicas aqui eu creio que vai valer mais para parte de nível médio mesmo, que é onde eu sempre consegui as nomeações. Então, eu queria só esclarecer isso. Então, todas essas reprovações aí, né, como vocês viram, eu tinha uma ambição em passar em um cargo melhor de técnico. Eu tinha uma ambição sim de conseguir um PF, por exemplo, TCU ou algum TCE, ganhar em torno aí de 4 mil como nível médio. Então, eu sempre tive essa ambição e isso foi muito importante, ter essa ambição, para a gente não desistir. Então, eu tive reprovações no IPU, no Bacen, no STM, no TJ Pará. Então, eu comecei a ver que eu precisava de uma estratégia melhor. Eu só tinha conseguido passar até então no IBGE, nos Correios, né? E na PM do Pará. Então, eu comecei a ter muita reprovação e eu precisava de uma estratégia melhor. Eu não conseguia passar nesses concursos mais difíceis. Eu só conseguia passar nos mais básicos de prefeitura, de estado, né? Então, eu já queria um pouquinho melhor, um cargo melhor, e eu precisava dessa estratégia. Aí eu vou contar para vocês aqui. Então eu comecei a estudar como estudar para concursos.
Então naquela época não tinha muitas coisas, não tinha mal o William Douglas ainda falando sobre concurso. O Alexandre Meirelles, se eu não me engano, também foram os principais assim coaches de concurso que eu consegui encontrar na época, que me ajudaram bastante, né? Além de familiares, pessoas que já tinham passado em provas também me deram muitas dicas e sempre pesquisando bastante sobre esses termos. Então tudo que eu vou falar aqui reúne isso. Várias pessoas que já foram nomeadas, vários coaches de concurso que vendem livros, etc. Então foi essas estratégias que eu utilizei para passar nesses concursos. Então a primeira técnica de estudo foi videoaula, cursinhos também queria acrescentar aqui, porque o cursinho não deixa de ser uma videoaula, né? Você vai estar assistindo alguém que está ministrando a aula para você. Se você vai no cursinho ou assiste a videoaula, você precisa anotar no caderno para aprender, para facilitar mais a sua memória depois de relembrar aquela aula. Eu deixo em vermelho por quê? Porque videoaula e cursinho é bom quando você vai para aprender uma nova matéria. Então você não tem como estudar videoaula de todas as matérias do seu cursinho. Se você comprar, por exemplo, um curso online, você não vai ter condição de ver todas as videoaulas. Então foque apenas nos assuntos que você realmente tem que aprender ainda, são muito difíceis. Então essa foi a estratégia que eu utilizei para passar nesse concurso do MPAP. Lembrando que essa é a intenção do vídeo. Pouca gente usa esse recurso, mas as audioaulas, elas também são muito eficientes assim ao aprendizado e memorização. Como é que eu usava a audioaula? Eu utilizava de um site que tinha AudioJus, ela vendia leis e aulas apenas em formato de áudio. Então quando eu ia para o trabalho, eu ia de ônibus, botava ali meu fone de ouvido e ia ouvindo a aula. Ou então repetia uma videoaula que eu tinha visto antes e eu já ficava apenas já revisando aquela videoaula no formato de áudio, e eu consegui até me lembrar, inclusive, do próprio professor, dando os exemplos, às vezes, apenas na minha mente, né? Porque isso era uma forma de memorizar muito forte, assim, a audioaula. Às vezes você está durante o trabalho, se você puder, claro, né? Há trabalhos que você não vai poder ouvir uma aula, né? Um áudio, assim, no seu ouvido, porque você tem que raciocinar mais. Mas como eu trabalhava apenas no Correios, apenas entregando as cartas ali, né? Então eu saía nas ruas e deixava meu fone de ouvido ali, então era bem mais simples. Outra coisa é a leitura de leis. Todo concurso basicamente hoje traz alguma lei. Então a forma mais rápida de você terminar é lendo. Se você for ver uma videoaula, vai demorar muito também. Então tente ler, imprimir essa lei, ou então ver no computador, mas eu acho mais fácil realmente imprimir e ir anotando, né, fazendo suas anotações, fazendo suas perguntas. E também, né, tentando criar umas questões sobre essas leis, de forma que você consiga memorizar elas muito mais fácil. Outra coisa que eu utilizei bastante foram as apostilas, né, que a gente realmente aqui é nessa ordem aqui, que você tem que estudar. Se você não tem a ler, não tem o caso, as videoaulas e os áudios daquele assunto, mas se você não tiver isso antes, você tem que ir para a apostila já direto. Outra coisa é muitas questões mesmo. E eu quero até enfatizar aqui porque foi aqui que eu consegui realmente impulsionar, dar o pulo do gato, né? Porque às vezes a pessoa acha que só tem que estudar, estudar, estudar e ela não pratica. Ela não treina pro dia da prova. Então chega lá, ela até sabe o assunto, mas não sabe acertar a questão. E o que o concurso quer não é o seu estudo, ele quer que você apenas acerte as questões. Então foi a minha ex-cunhada, né, na época. Ela falava muito pra mim que ela sempre passava primeiro, sempre passava segundo, terceiro. Eu falava, mas como é que tu consegue sempre passar em concurso difícil assim? E ela falou, Felipe, é muita questão. E eu não utilizava ainda esse método de estudo. E eu acrescentei, né, nas minhas formas de técnicas de aprendizado, de aceleração, de memorização. E depois que eu comecei a utilizar, deu muito certo. Eu comecei a conseguir nomeações de concursos mais difíceis. E aqui, né, também abaixo disso tem os livros. E assim, é que nem a questão das videoaulas, eu deixei vermelho aqui, porque eles são muito grandes, então você vai ver apenas os assuntos que são difíceis, que são, às vezes as bancas aprofundam, como licitação, atos administrativos, na área de direito administrativo, dando exemplo aqui. Então, se você tiver um livro, é muito bom, mas não leia todo o livro. Eu, assim, passei em vários concursos, mas nunca li um livro de capa a capa, né? Assim, até o final, do início até o fim, não, eu li apenas os trechos mais
necessários, mais importantes, mais difíceis, para me aprofundar naquele assunto, que às vezes a banca realmente se aprofunda muito em determinados temas e você precisa estar bem nesses conceitos, né? Então, não tem por que você ler no livro, por exemplo, princípios administrativos, se a banca não aprofundar muito nisso. Então, não tem necessidade. Você já pula para um assunto que seria mais difícil para você de dominar, ou que as pessoas, todos os concurseiros, têm uma dificuldade e você precisa estar na frente deles, como de licitação. Aí eu já aconselho ler por um livro, ver uma videoaula de licitação, para dominar mais aquele assunto do que os seus concorrentes. E por fim, fazer todos os concursos. Nada adianta você aplicar todas essas técnicas se você não fizer concursos. Como você viu, eu fiz mais de 40 concursos e eu não teria passado, né, se eu não tivesse arriscado tanto assim. Eu falo assim, às vezes, que fazer concursos é que nem investir na bolsa de valores. No momento você vai passar, você vai estar em alta, no outro você vai estar em baixa. Há concurso que você vai estar na lista, outros você nem vai chegar na lista. Então nunca se desestimule, sempre acredite em você. Porque há provas que você vai realmente saber tudo ali, vai ser muito fácil, e há outras não. Há provas que você vai ver que tudo que você não estudou caiu. Então, infelizmente, essa regra, o jogo é assim mesmo. Então, assim, com o edital do MP, como eu já falei, né, eu estudei bem antes. O edital começou em outubro ali, 2011. Os boatos começaram, vai sair o MP, começaram a me falar os amigos do INSS. Então, eu comecei a estudar com base no edital anterior. Aí o edital foi publicado já em maio de 2012. E quando ele foi publicado, eu já estava assim na frente de muita gente, né? Olha o tempo aí que eu estudei. Já estava estudando direito administrativo, direito civil, direito penal, direito constitucional, português, as leis do MP, já estava muito na frente dos meus concorrentes. E as provas, então, foram após 10 meses de estudo. Em 5 de 8 de 2012, fui fazer a prova lá com a FCC. Eu lembro assim que eu estudei tanto, mas tanto mesmo que na última semana, assim, eu falava assim para meus amigos, eu não aguento mais estudar para esse concurso, não aguento mais ver esse edital. Já tinha batido edital umas 3, 5 vezes. E há pessoas aqui do nosso canal, inclusive, que estão nessa situação, me falam assim, Felipe, eu já estudei esse edital, eu não aguento mais. Eu falei, calma, ainda continua aí, continua estudando. Na última semana ali, dá uma desacelerada, né? E eu lembro assim que como eu já tinha estudado tanto, nos 2 últimos dias eu tirei, assim, para desafogar, sabe? Eu joguei videogame a noite toda, eu assim esqueci mesmo realmente da prova, para tirar aquela tensão, para me lavar minha alma, né? E fui fazer a prova assim, tranquilo, 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 e consegui dessa forma, né, me controlar, né? Eu acho que você tem que saber assim lidar com a ansiedade, às vezes a própria cobrança sua, da família. Então tudo faz parte, né, do jogo. Às vezes desacelerar, né, é bom também. Mas claro, lá para o último dia, para a última semana, se você já está realmente muito bem familiarizado com a coisa digital, eu acho que vale a pena sim você dar uma desacelerada, né? Esquecer um pouco do concurso, para você fazer uma prova bem tranquilo. E às vezes eu consigo passar numa prova que eu vou tranquilo. Se eu vou numa prova muito ansioso, eu me saio muito mal. Então você vai começar a perceber essas coisas realmente com a experiência, com tantos concursos que você for fazendo. Se você não fizer, você não vai pegando essa experiência, né? Então, isso é um aprendizado de muito tempo, realmente muitos concursos fazendo. E o método de estudo, né, que eu considero assim, que eu utilizei, que eu assim, embasei muito, né, foi realmente esse, escolher um concurso, eu escolhi realmente, eu quero passar nessa prova, né, esse edital, estudar e exercitar. Então, o que significa isso? Primeiro, é escolher a carreira. Então, um belo dia eu falei, eu quero passar nesse concurso, vou estudar só para ele. Então, se você for fazer qualquer concurso que aparecer, você nunca vai conseguir estar na frente dos seus concorrentes. Há pessoas que fazem apenas concurso para o Ministério Público, né? Eles ficam só nele, viajam pelo Brasil. Como é que você vai conseguir estar na frente dessas pessoas? É justamente estar indo antes delas estudando, né, as legislações. Então eu competia em qualquer concurso que abria, como você viu. Tinha muita reprovação e eu já percebi, eu preciso de uma técnica diferente, eu preciso escolher onde eu quero passar. E aí eu escolhi o edital que eu realmente quero, é o MP, então eu vou para lá, eu vou estudar muito antes de sair. Essa escolha foi muito importante para o meu desenvolvimento. Então você tem que definir isso também, definir a sua área. Se você quer ser policial, faça apenas concurso
a polícia, né? Penitenciária, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Militar. Agora não, se você quer MP, fique apenas nos concursos de Ministério Público. Se você quer Tribunal de Contas ou tribunais, ou não, só quer ser um servidor da prefeitura, então escolha uma carreira para você, seja bancário, mas fique apenas ali, que as suas chances vão ser muito mais fortes. Você vai estudar na frente da concorrência, né, dessa forma, escolhendo a carreira que você quer seguir. A segunda coisa é estudar, mas estudar com sabedoria, estudar todo o conteúdo. Você tem que dominar todo o conteúdo programático do seu edital. Desde o início até o fim, você não pode deixar nada passar em branco. Você tem que dominar tudo mesmo. Se você perguntar para você quais são as prerrogativas dos membros do Ministério Público, você tem que saber, porque na sua prova vai cair. O que é unidade, indivisibilidade, independência funcional? Então, esses conceitos têm que estar muito assim na ponta da língua. Cada termo ali do edital, do conteúdo programático, você tem que saber responder na lata, né? Porque vai vir na prova, pode vir na prova. Falar sobre a acentuação gráfica, quais são as regras de acentuação das oxítonas, né? Das paroxítonas, proparoxítonas, a questão ali da morfologia, da sintaxe. Então, cada parte do edital você tem que estar na ponta dessa língua, dominar tudo, estudar tudo. E também, dessa forma, você vai, depois que você escolher, você vai pegar o edital passado e órgãos similares e sempre estudar com base neles. Como nós já temos o edital aberto, né, você vai estudar no edital que tá na praça aí, que é o do MP, e tem que estudar tudo, dominar tudo. Não dependa do cursinho. Você tem que dar o seu jeito, você tem que fazer de tudo que puder para dominar cada assunto ali, cada ponto do seu edital. Se você não fizer isso, é difícil você dizer que vai conseguir passar. Você não vai nem ter confiança no dia da prova. Outra coisa também é estudar em todo o tempo, como eu falei. Se você puder, bote o áudio, né? Pega uma videoaula ali no intervalo que você tiver. Você vai para o banco, leva uma apostila, fica estudando lá na fila do banco. Então, crie momentos para estudar de todo o tempo. Todo o tempo é ter aquele foco, ter realmente aquela vontade de cada dia riscar um itemzinho do seu edital. Esse aqui eu estudei hoje, vai lá e risca. É assim que eu faço para poder dominar todos os assuntos. Aí você vai vendo uma evolução, você vai acabar tendo mais confiança. E no dia da prova não tem como, você vai tirar uma nota muito boa e vai ser aprovado. E o 3, exercitar muito. Como eu falei, né? Esse foi o pulo do gato aqui, porque até então eu só estudava e não praticava. Chegava na prova, perdia questões fáceis, cascas de banana, né? Errava muito. E é no treinamento que você vai aprender. É errando que você aprende. Também quando você acertar as questões, você vai fixar o conteúdo, né, que você está estudando por videoaulas, por apostila, por livros. Você vai acabar fixando esse conteúdo que você está estudando. E o próprio treino, o exercício, é um treino focado para aprovação. Além disso, né, você também vai poder fazer uma revisão, mapa mental, ciclo de estudo com exercícios. Porque não adianta você estudar todo dia, ver videoaula todo dia, mas chegar no dia da prova você vai acabar dando aquele branco, né? Você não vai acabar acertando as questões. Então o exercício ele vem